Bolsonaro tentou friar um processo no TSE que poderia torná-lo inelegível, mas essa tentativa foi frustrada por uma decisão da qual participou um ministro que foi indicado por ele mesmo, o Nunes Marques. Que processo? É um processo de abuso de poder ao usar a alvorada em lives durante a eleição, que o Bolsonaro está respondendo no TSE e que, como eu falei, pode torná-lo inelegível. E como é que ele tentou friar esse processo? Ele tentou friar acusando o ministro Alexandre de Moraes de parcialidade. E sabe que prova que ele tentou usar para dizer que o Alexandre de Moraes era parcial? Esse videozinho aqui. Voto. Agradeço o ministro Carlos Urbach, que acompanhou a divergência do ministro Raul Araújo. Ministra Maria Cláudia Bucanelli. Obrigada, presidente. Olha agora, olha agora. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhoras e senhores advogados e advogadas. Vocês viram? Vocês viram? Olha de novo. Senhoras e senhores advogados e advogadas. Ele basicamente faz esse sinal aqui, sinal de degola. E daí, nas redes bolsonaristas, já está todo mundo usando isso aí, que aconteceu em setembro do ano passado, 2022, como, ó, o Alexandre Moraes está falando que vai degolar o Bolsonaro. Tá, o problema é que, assim, de acordo com o próprio Alexandre de Moraes, aquilo não tinha nada a ver com o Bolsonaro, ele estava fazendo aquele gesto para um assessor que estava demorando para entregar as informações para ele. O que, assim, eu acho um pouco inadequado, né? Sinceramente, se eu tivesse aqui numa live, a Ana e o Álvaro fizessem esse sinal para mim, eu ia ficar muito preocupada. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. E daí o TSE julgou que, de fato, isso não era uma prova de parcialidade do Alexandre de Moraes e o Bolsonaro foi derrotado por 7-0. Agora, o que realmente chamou a atenção foi o voto do ministro Nunes Marques, que foi colocado no STF pelo próprio Bolsonaro. A gente pode ver que isso chamou atenção até nas manchetes. Olha aqui da revista Fórum. Até Nunes Marques vota contra Bolsonaro em ação sobre parcialidade de Alexandre de Moraes. Se deu mal. Então, agora, por que chama tanta atenção o Nunes Marques voltar contra o Bolsonaro? Porque não apenas o Bolsonaro foi quem colocou ele lá, como o Bolsonaro chegou a dizer que o Nunes Marques era o 10% dele no STF. É sério. Quem para o Supremo. Então, vamos desconsiderar o presidente, né, que só em caso extremo, que tem uma participação mais ativa dele, são 10 que decidem lá. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas o que eu podia apresentar naquele momento, né, para o Senado, quem bota no Supremo não sou eu, quem bota é o Senado. Enfim, não é que eu mande no voto do Cássio, mas ele é o meu 10% do STF lá dentro. Então... Mas, enfim, a interpretação que eu vi, Ana, na imprensa sobre essa notícia aí, esse voto do Nunes Marques, é que o pessoal já está cantando vitória, sabe? Dizendo, putz, até o Nunes Marques está voltando contra o Bolsonaro vai ficar inelegível. Já estão cantando aí. Se é cantar vitória antes da hora ou não, eu não sei. Isso a gente vai ter que esperar para ver. Mas que é um desenrolar interessante, Não, realmente, assim, quando eu ouvi falar dessa notícia, eu confesso que eu esperava que fosse algo mais terrível para o Bolsonaro, né? Esperava que fosse a coisa já. Claro, não é ainda o que a gente quer, não é ainda ele inelegível, mas não sei se eu estou sendo otimista demais também, mas eu acho que dá para a gente ver como um sinal, né? Realmente, o cara que estava ali para ser... Eu ia usar a expressão pau mandado, mas assim, vamos pegar lá, para ser os 10% do Bolsonaro lá dentro, votou contra ele. Numa ação que não é a coisa principal e tal.
Não, mas ainda assim é um sinalzinho, né? Não tem aquela coisa de a gente sabe que o navio está afundando quando os ratinhos estão começando a pular do barco. Então, talvez seja um sinal. Ou seja, no mínimo, é um sinal de que ele está perdendo apoio, ele já não tem o apoio incondicional do Nunes Marques, não tem mais esse peso tão grande assim, né? Não influencia muita coisa. E na melhor das hipóteses isso aqui que significa. Ai, é tão horrível fazer esse gesto. Né? Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.